teve algumas novidades de ontem para hoje, tá? Saiu mais uma especulação aí em relação a uma possível contratação. Charles interessa ao Ceará. Charles é aí um alvo do Ceará Sporting Clube, o volante do Corinthians. Pode também, quem sabe, em uma negociação envolvendo empréstimo, vir para o Ceará. E isso saiu aí de ontem para hoje, em alguns veículos e tal. E hoje, cara, o Nicola, olha só quem perguntou para o Nicola, o Sérgio Mendes, mandou uma mensagem na live do Nicola perguntando sobre o Charles. E aí, o Charles, aí o Nicola vai lá, manda aquela mensagem para o presidente João Paulo. O presidente João Paulo vai lá e fala para o Nicola que há sim possibilidades, tá? Então ele confirma o interesse do Ceará no jogador Charles. Eu até compartilho com vocês o corte aqui, ó, que o Nicola fala sobre o que, é que o presidente disse. Sobre Charles no Corinthians. Não é fácil. Transação de paciência. Boa. Isso aqui foi a resposta do João Paulo para o Nicola, tá? Em relação ao Charles vir para o Ceará. Há negociações, Klaus. Há negociações. Eu acho que fica até evidente. O Charles jogou hoje, né? Na partida contra o Guarani. Para mim fica evidente que o Ceará tem interesse no Charles, acompanha o desenrolar da utilização dele no Corinthians para ter uma definição de uma eventual negociação com o Ceará, né? De empréstimo. Então, eu acredito que essa situação do Charles ela possa se desenvolver para a janela de estadual, né? Aquela janela que vai abrir ali entre março e abril. A segunda janela, não essa que fecha dia 28, essa semana. Para essa agora, muito pouco provável que o Charles venha. Mas para a segunda janela, que é aquela janela que inicia o Brasileirão, e aí vai ter uma janela doméstica, né, só de times brasileiros, talvez o Charles possa concretizar essa vinda para o Ceará. Eu acho que até lá, essa necessidade de outro volante, se tiver uma sinalização de que, de fato, o Charles é uma das opções, eu acho que vale a pena esperar. Eu acho um ótimo jogador, muito bom, e eu acho que eu contaria com o Charles, sim, esperaria por ele. A gente tem aí o Dieguinho, Fernando Sobral, Lourenço e o Richardson, eu acho que dá para segurar as pontas, né? Não se torna tão urgente se você tem um nome como Charles no gatilho aí para a janela doméstica. Eu esperaria. Não sei o que é que vocês acham. Porque eu acho que a maioria dos nomes ali que foram destaque já estão empregados, né? Então não vai ter tanta opção diferenciada agora nesse momento, principalmente para a volância. Eu acho que não é igual ao camisa 9, onde a gente não tinha tanto espaço para conforto. No caso do volante, eu acho que a gente dá para segurar aí até a janela doméstica. Então, eu particularmente acho que o Ceará vai esperar e vai seguir com o que tem hoje na volância, pelo menos para agora, tá? Lembrando, para a janela doméstica, que é já, é basicamente aí 3 semanas, já abre a janela doméstica, depois que encerra a janela, agora essa janela do dia 28, daqui a 3 semanas praticamente já abre outra janela. Então, eu acho que o Ceará vai esperar esse desenrolar aí do Campeonato Paulista, do que vai ser o Charles para o elenco do Corinthians, e aí, quem sabe, o Charles possa pintar por aqui. O Charles, que ele foi para Dinamarca depois de ser vendido, né? Ser negociado pelo próprio Ceará para o Midtjylland. Passou do Midtjylland duas temporadas e meias. Aí volta para o Corinthians volta para o futebol brasileiro, na verdade, em 2024, vem para o Corinthians. Chegou muito bem, tá? Ano passado para o Corinthians. Eu lembro que o início dele com a camisa do Corinthians foi boa, assim, teve muitos elogios e tal. Ele chegou a fazer 24 jogos ano passado, ainda fez um gol, mas aos poucos foi perdendo espaço do ano passado para cá, e neste ano já é um jogador que não está muito aí agradando a torcida do Corinthians, não. Então pode ser mais um jogador que vem para o Ceará para recuperar seu futebol, quem sabe ser negociado ou voltar para o Corinthians e ser titular, como é o caso do Tchoca, né? Ele que tem contrato com o Corinthians até o final de 2028, tá, galera? Então tem um contrato longo com o time do Corinthians e o Ceará estaria negociando, ou pelo menos teria interesse nesse jogador, certo? Eu tô até pegando aqui os valores, ele custou cerca de 1,6 milhão de dólares para o Corinthians contratar ele aí do futebol dinamarquês.
e contrato longo, jogador que tem o perfil, não é só porque ele passou aqui no Ceará, não, mas eu acho que ele tem a característica que o Ceará está procurando, que é o camisa 5 mesmo, né? Um volante, por mais que não seja grosso, eu não vejo assim, né? Eu não vejo o Charles só aquele jogador de desarme, eu acho que ele sabe sair jogando também, tem uma certa qualidade nisso, mas ele se destaca mais pela marcação, né? 28 anos, acho que tem ainda muito futebol aí para evoluir, 1,87 m, eleva a estatura do time também, do meio campo, enfim, cara, eu acho que seria um bom movimento do Ceará se o Ceará conseguisse aí a contratação do Charles, o volante Charles. O que é que vocês acham? Comenta aí, participa com a gente em relação a essa especulação aí que o presidente João Paulo já confirmou, né? Não é só especulação, não. Existe sim interesse do Ceará de repatriar o Charles aqui em Porangabuçu, beleza? E o Otávio Henrique, Charles jogando muito no Corinthians, acho difícil ele vir. Não é bem assim não, Klaus, eu não sei se tu teve a mesma impressão, o Charles começou muito bem lá no Corinthians, mas eu acho que ele perdeu um pouco de espaço lá. Cara, ele perdeu muito espaço. Na verdade, a torcida do Corinthians, depois daquele jogo com o Racing, não é muito fã do futebol do Charles, não, sabe? Então, essa perspectiva aí, ela não se confirma, tá, Otávio? Eu acho que você não tá acompanhando bem o Corinthians. Cara, por isso que eu falo, assim, eu acho que muita gente atrela o bom momento do Yuri Alberto ao Memphis, só que não foi, cara. O Yuri Alberto já vinha bem. Eu tenho acompanhado o Corinthians do final do ano passado, justamente para entender o que estava acontecendo ali, porque ele ia ser rival de um certo time na Sul-Americana. E eu estava ali entendendo os movimentos do Corinthians para ver se tinha alguma chance deles, né, fazer uma graça na Sul-Americana, como acabou acontecendo. Então, assim, o Yuri Alberto já vinha numa crescente. Por isso que eu falo com toda certeza, Yuri Alberto vinha crescendo antes da chegada do Memphis. Claro, o Memphis potencializou, não só ele, como outros jogadores do Corinthians, confiança, ambiente, é um jogador com um nome gigante no futebol mundial. Mas a grande questão é que, no caso do Charles, ele vinha numa fase muito boa até aquele jogo com o Racing, que foi logo depois da eliminação para o Fortaleza. Mas ele foi muito mal e de lá para cá, em alguns jogos, ele perdeu confiança e foi mal. Ele vinha bem, de fato, mas ele perdeu performance, ele não tem a confiança do torcedor do Corinthians. Hoje ele é reserva, talvez ali a terceira ou quarta opção do Corinthians, por isso que ele jogou hoje, porque o Corinthians poupou o time titular inteiro, já está classificado. Ele jogou, mas foi inclusive substituído no decorrer da partida. Você acabou de assistir um corte aqui do BPR, meu velho. Já sabe, né? Se inscreve por aqui, deixa o teu like, compartilha com os amigos e pode ficar ligado que vem muito mais notícias sobre o Vozão para você. Bora, Vozão, e bora pro racha.